Agora a Camila vai falar com a gente um pouquinho sobre a questão do arquiteto empreendedor. A Flávia já tocou nisso lá no início e ressaltou até bastante a importância disso. Então, a Camila vai conversar com a gente agora um pouquinho sobre essa questão do arquiteto empreendedor. Oi, bom dia. Na verdade, eu não sei se eu me configuro como uma arquiteta empreendedora, mas eu vou compartilhar um pouco das minhas experiências, então, com vocês. Eu tenho 4 anos de formada e, logo depois que eu me formei, um colega e eu nos juntamos para montar um escritório de arquitetura, muito com o desejo de poder trabalhar juntos e escolher o nosso próprio trabalho. Então, depois mais ou menos de 1 ano de escritório, meu sócio saiu e então eu continuo trabalhando até hoje no mesmo escritório. E hoje em dia, então, eu trabalho de uma forma muito flexível, pelo escritório ser basicamente eu na maior parte do tempo, me permite que eu faça parcerias com outros arquitetos, outros escritórios. A gente estava falando de generalismo, né, dos arquitetos. Hoje em dia, por exemplo, eu não tenho uma definição, assim, o escritório é de interiores ou de casas, enfim, mas muito por uma escolha minha. Eu não vi necessidade até agora, pelo menos com pouco tempo de trabalho, de me focar em um tipo de trabalho. Mas, como eu tenho muito gosto pela habitação, os trabalhos acabam sendo em torno desse tema, né? Então, tanto casas quanto projeto de interiores, quanto o mobiliário para as pessoas, enfim, para as casas. E como eu gosto muito também de concursos de projeto, é outro caminho que o escritório tem levado. Na verdade, o gosto por participar de concurso é muito para buscar alcançar tipo de projetos que não chegariam até mim com pouco tempo de escritório. Então, colegas arquitetos e eu, com mais ou menos o mesmo tempo de formado, nos unimos, formamos uma equipe e concorremos a projetos de requalificação urbana, de intervenção em edificações. O que nos permite fazer isso hoje também é a configuração do escritório. O meu escritório fica numa casa que a gente chama de coletivo, que é uma casa que tem outros 7 escritórios de arquitetura. Então, apesar de hoje o escritório ser basicamente esse lugar propicia muitas trocas. Então, cada escritório tem sua respectiva sala, mas a copa e a sala de reuniões é dividida por todo mundo e acabam se tornando lugares de convivência, né? Então, eu consigo dividir o conhecimento, enfim, as dificuldades, né, que a gente encontra na profissão, no dia a dia, nesses lugares. Falando mais de dificuldades pessoais, assim, eu acho, em relação à profissão. Eu tenho visto muita falta de valorização da profissão, mas não só falando em relação à sociedade. Assim, eu vejo que os próprios arquitetos não valorizam os colegas, né? À medida que tu contrata, por exemplo, um colega para terceirizar um projeto, o orçamento, sei lá, os valores são exprimidos assim como o cliente espreme do arquiteto, sabe? Parece que falta um pouco de conhecimento e saber até como que podem ser compartilhados esses trabalhos. Eu acho que o arquiteto aqui brasileiro, por exemplo, ele perdeu muita importância nas decisões da cidade e no planejamento das cidades. O mercado imobiliário e o próprio poder público acabam liderando as decisões. E acho que até a busca, então, em alcançar projetos de requalificação urbana através de concursos é uma tentativa
de qualificar o trabalho do arquiteto perante a sociedade. Eu acho que, apesar de todas as dificuldades que a gente tem hoje em dia, a gente tem que ser otimista e trabalhar em pró da boa arquitetura. E eu acho que as conexões na rede, enfim, hoje nos permite um trabalho em equipe maior. Não precisa, né, estar no mesmo espaço físico para desenvolver trabalhos e as trocas necessárias da profissão. Eu acho que o arquiteto, cada vez mais, ele vai ter que ser multidisciplinar, ele vai ter que saber trabalhar com publicidade, com marketing, para poder passar o seu trabalho, assim, a sua imagem, de uma forma adequada. Cada vez mais a gente vai ter que buscar entender o cliente e a cidade, os problemas e como resolver isso. Eu acho que é mais ou menos isso, depois a gente vai conversando. Eu acho que ficaram duas questões aqui bem interessantes, né? A formação generalista e a especialização, no caso, em arquitetura de interiores, e a necessidade que se tem de ter conhecimentos em várias atividades para poder estar no mercado, enfim. Eu acho que, no fim, a diversidade dos trabalhos acaba, pelo menos para mim, sendo uma forma dinâmica, assim. Eu não me imagino só, por exemplo, atendendo um perfil de cliente. Eu acho que essa coisa assim, de ter o cliente direto no escritório é bom, mas também buscar atingir a cidade, enfim, a sociedade com esses trabalhos maiores. Enfim, são duas coisas que trazem um dinamismo, tu não fica sempre na mesma coisa, e desenvolvendo as duas coisas não vai prejudicar uma ou outra, sabe? Eu acho que eu consigo resolver o problema dos dois tipos de trabalho da mesma forma, com empenho, enfim.